Bom dia a todos. Vamos estudar um pouco mais sobre os diabéticos? Vamos entender o diabetes e suas consequências. As células do nosso corpo dependem de um tipo de açúcar chamado glicose para obter a maior parte de energia de que necessita. O processo digestivo produz glicose a partir dos carboidratos. A glicose entra então na corrente sanguínea, que leva para todas as células do corpo. A seguir, ela é convertida na energia necessária para os músculos se movimentarem, para o cérebro funcionar e para as outras células sintetizarem as proteínas e formarem novos tecidos, como por exemplo as próprias células do sangue. Mecanismos complexos em nosso corpo atuam de forma garantir que os níveis de glicose na corrente sanguínea não oscilem drasticamente para mais ou para menos. Por exemplo, quando comemos carboidrato, o nível de glicose aumenta. O corpo determina o pâncreas que produzirá e libere a insulina. Esse hormônio, por sua vez, instrui as células para que retirem parte dessa glicose sanguínea e armazene na forma de glicogênio ou em gordura, que é o tecido adiposo. Se o pâncreas não produzir a quantidade necessária de insulina ou o corpo estiver resistente à insulina, o nível da glicose na corrente sanguínea se elevará acima de que deveria. Enquanto isso, as células do todo o corpo sofrem pela falta da glicose e da energia que não consegue chegar até elas. Se os níveis de glicose no sangue aumentam muito, o cérebro, olhos, rins, artéria e todo o sistema imunológico são danificados. Caso as taxas de glicose no sangue caiam significativamente, o cérebro e outros órgãos-chave que necessitam de glicose começam a não funcionar de modo adequado. Dificuldade para pensar, fragilidade emocional e ansiedade. O corpo se ressente com essa queda de nível de glicose no sangue e manda um aviso para que o fígado e os músculos liberem a glicose que está armazenada. Isso ajuda um pouco, mas o corpo armazena glicose suficiente para durar algumas horas. Se não houver uma reposição de glicose necessária para que atinja logo o nível normal, o corpo quebra os depósitos de proteínas, os músculos, para produzir a glicose. Resultado: assim, na perda da massa muscular, os altos níveis de glicose podem também provocar ganho de peso. Quando nos alimentamos, o pâncreas detecta o rápido aumento do nível de glicose no sangue e responde liberado à insulina. O corpo elimina a glicose do sangue e armazena no fígado e nos tecidos musculares. Se o fígado e os músculos estiverem saturados de glicose, de glicogênio, e o sangue ainda contiver mais glicose do que o necessário, as células gordurosas adiposas convertem o excesso de glicose em gordura e armazenam. Esse processo evita que os níveis de glicose fiquem muito altos e cause danos ao corpo, mas também faz com que o corpo produza muita gordura do sangue, os triglicerídeos, e muitas lipoproteínas de baixa densidade, o colesterol LDL, que é o mau colesterol. Ele bloqueia as artérias, causando, portanto, doenças cardíacas, além de reduzir o bom colesterol, HDL, que normalmente ajuda a prevenir os cardiopatias. Isso explica porque grande parte dos diabéticos, 68%, morre de doenças cardíacas.
Os médicos diagnosticam uma pessoa como sendo portadora de diabetes quando a quantidade de glicose no sangue aumenta para um nível acima do normal. Isso ocorre porque o corpo não consegue produzir quantidade suficiente de insulina para reduzir os níveis de açúcar no sangue ou por causa da resistência à insulina. Aqui conseguimos ver uma parte. Agora que já sabemos um pouco sobre isso. Essa imagem que vocês estão vendo aqui, mostrando muito doces, elas são para a pessoa parar um pouco e pensar que todo esse alimento gostoso e saboroso pode causar diabético quando come em excesso. Ou se tem na família alguém com casos de diabetes, ou por uma causa estão acima do peso, ou é fumante, ou se tem histórico de diabetes, olha, eu diria para vocês, esses fatores, estando acima do peso, ou se tem um parente com diabetes, ou se for fumante, tome cuidado, os riscos que correm. Mas daqui para frente nós vamos ir falando sobre esse assunto e vai ter algumas dicas para você como conseguir prevenir e melhorar a saúde do diabético. Até o próximo vídeo.